Olá, cumprimentos a todos, bem-vindos ao canal Explica Tuga. Como já puderam adivinhar, temos hoje pela frente a resolução do Exame Nacional de Física e Química do ano de 2021, primeira fase. Duvido que alguém vá ver este vídeo em sequência, por isso faço desde já o apelo para ponham um like no vídeo e façam a subscrição do canal. O trabalho que temos pela frente é muito, por isso, sem mais demoras, vamos começar. Na questão 1 é-nos apresentada esta experiência realizada por James Joule, a quem nós gostamos de chamar Joule, no século XIX, em que ele pretendeu estabelecer a equivalência entre trabalho e calor. Temos aqui à nossa frente a geringonça que ele construiu para o efeito. E o que vai acontecer é o seguinte: vamos rodar ali aquela manivela e isto faz subir os discos D1 e D2, que são feitos de chumbo. Depois, ao largar a manivela, os discos vão descer, fazendo rodar aquelas pás que estão ali dentro daquele recipiente com água. Ou seja, vamos ter conversão de energia potencial gravítica em energia cinética e, consequentemente, a transformação dessa energia cinética em calor, isto porque a água vai aquecer e nós vamos poder depois registar esse aumento de temperatura. A massa total dos discos é de 26,3 kg. Temos também a massa de água contida dentro daquele recipiente. Os discos fizeram-se cair de uma altura de 1,60 m. Agora, como a variação de temperatura verificada era muito baixa, tivemos que fazer 20 repetições desse movimento. E temos então aqui o aumento da temperatura verificado ao fim das 20 repetições, que foi de 0,313 graus Celsius. Na questão 1.1 é-nos fornecida a seguinte informação. Daquela variação de energia potencial gravítica, apenas 95,2% dessa energia terá sido convertida em energia interna. O resto ter-se-á dissipado. A variação de energia interna é aqui a nossa energia útil e aquele 95,2% é o nosso rendimento. Pedem-nos para usarmos um módulo de aceleração gravítica de 9,81 em vez dos 10 metros por segundo quadrado que costumamos usar por defeito. Então, o que temos aqui a acontecer é o seguinte. Por um lado, temos a variação de energia potencial associada à queda dos discos, que não é mais do que a massa dos pesos vezes a aceleração da gravidade, vezes o ΔH, ou seja, a altura final menos inicial, que será então igual a 26,3 kg vezes 9,81 vezes a altura final é 0, a altura inicial é de 1,60. E ficaríamos com menos 412,8 joules. Estou a usar aqui nos cálculos intermédios um algarismo significativo a mais do que aqueles que tinha ali e já agora este valor é negativo tal como seria de esperar. Agora, esta é a variação de energia associada a uma queda apenas. Se pensarmos nas 20 quedas, então, a energia envolvida nessas mesmas 20 quedas será, então, 20 vezes menos 412,8, o que dá menos 8.256 joules. Agora, este valor é negativo do ponto de vista dos pesos, isto porque eles estão a perder energia. Agora, como essa energia vai ser convertida primeiramente em energia cinética e depois em calor, do ponto de vista da água, este valor é positivo. É uma energia que está a ser recebida pela água. No entanto, por causa da questão do rendimento, a água não vai receber os 8.256. Vai apenas receber 95,2% disso. Seja 0,952 vezes 8.256.
seja 7.860 joules. Agora, em que é que vão ser usados estes 7.860 joules? Vão ser usados para o aquecimento da água. E a energia necessária, então, para aquecer a água será dada pela massa da água, vezes a sua capacidade térmica mássica, vezes a variação de temperatura observada. Pretende-se calcular a capacidade térmica mássica da água, então ficamos com C é igual aos 7.860 sobre esta massa é a massa da água, não a massa dos discos. Massa da água 6,04 vezes a variação de temperatura observada 313. E ficamos então com o valor de 4,16 vezes 10 ao cubo, agora já com os 3 algarismos significativos, joule por quilograma por grau. Não muito longe dos 4,18 vezes 10 ao cubo tabelados e que estão até no formulário do exame. Questão 1.2. Considera que durante uma parte do percurso os discos caíram com velocidade constante e pedem-nos qual a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuaram nos discos. Ora, o somatório de todos os trabalhos dessas forças não é mais do que o trabalho da nossa força resultante. Esta força resultante também consiste na soma de todas essas forças. E nós sabemos do 10º ano que o trabalho das forças resultantes corresponde à variação de energia cinética, lei do trabalho e energia. Então, caso a variação de energia cinética seja nula, que é o que está a acontecer neste caso, porque a variação de energia cinética é o meio da massa, velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado, e como as velocidades vão ser as mesmas, este termo aqui é nulo. Então, se a variação de energia cinética é nula, também é nulo o trabalho da força resultante, que corresponde à soma de todos aqueles trabalhos que nos pedem. Então, resposta final, 0 joule. Ou seja, é aquele caso particular da lei do trabalho e energia que corresponde à primeira lei de Newton. Ou seja, se o somatório de todas as forças é nulo, ele encontra-se em repouso, isto quando aquelas duas velocidades são nulas, ou em movimento retilíneo uniforme, que é o que se está a passar, ou seja, a variação da velocidade é nula. Na questão 2, apresenta-se aqui o gráfico que corresponde à curva característica de um LED, ou seja, intensidade de corrente em função da diferença de potencial, pese embora que não vá ser relevante para a questão 2.1. Guardei aqui só a informação que é relevante para a 2.1. Nós vamos ter de escolher um daqueles 4 circuitos em que está feita a representação correta do circuito a partir do qual se consegue obter a curva característica do LED. Eles começam por dizer que neste circuito o LED se encontrava ligado em série a um reóstato. Infelizmente, em qualquer um desses circuitos o LED está em série com o reóstato. E depois também há aqui outra informação relevante. Nesse circuito introduziram-se ainda 2 aparelhos de medida adequados, ou seja, o amperímetro e um voltímetro. O amperímetro deve ser colocado em série e o voltímetro em paralelo. Apesar de tudo, mais uma vez, não conseguimos eliminar nenhuma destas opções com essa informação. Agora, é ali em cima que se encontra a chave do exercício. Na figura 2, que era aquele gráfico, representa-se o gráfico da corrente elétrica I, num LED, em função da diferença de potencial elétrico nos seus terminais. Nos seus terminais de quem? Do LED. Então, o voltímetro tem de estar colocado nos terminais do LED. Se pensarmos bem, não faria sentido de outra maneira. Se nós queremos a curva característica do LED, precisamos da corrente elétrica que passa no LED e da diferença de potencial no LED. A única situação em que temos o voltímetro colocado em paralelo com o LED é a situação
B. A situação A e a situação D são idênticas. Nós conseguimos levar os terminais do voltímetro até àquele ponto e deste lado até àquele ponto sem passar por nenhuma resistência. Isto porque a resistência associada ao amperímetro é nula. Logo, eles são equivalentes. Este voltímetro não está a ler rigorosamente nada porque está posto em paralelo em relação a uma parte do circuito onde não está lá nenhum elemento. Na questão 2.2 é-nos dada a seguinte informação. Se o nosso LED fosse colocado diretamente ligado à bateria, ou seja, eliminando aqui o reóstato, a corrente elétrica que se gerava neste circuito seria superior àquilo que o LED pode aguentar e ele fritava. E então eles pedem-nos a seguinte informação. Qual é o valor da resistência que terá de ser posta no reóstato de forma a que o LED suporte essa intensidade de corrente? Primeira coisa, reparem que a intensidade de corrente que passa na pilha, no LED e no reóstato é toda a mesma. Isto porque eles se encontram todos em série. De notar aqui outra coisa, a nossa pilha é uma pilha ideal, logo a força eletromotriz é igual à diferença de potencial. Agora, como a pilha, o LED e o reóstato estão colocados em série, então aquele U, que será 4,50 volts, corresponderá à soma das diferenças de potenciais do LED e do reóstato. Vou chamar aqui o de 1 e o 2, sendo que o de 1 seria o valor lido ali por aquele voltímetro e o 2 o valor lido por um voltímetro que fosse colocado ali em paralelo relativamente ao reóstato. O de 1 pode ser dado pelo gráfico, isto porque nós conhecemos a corrente elétrica limite, que é de 20 mA. Vamos então até aqui e lemos aqui em baixo o valor. Então, existem 10 casinhas entre o 1,50 e o 2. Isto quer dizer que cada casinha vale 0,05. Então, o valor lido ali, que corresponde ao nosso U de 1, corresponde a 1,95. Com isto, vou poder então descobrir qual será o valor de U2. Só por aqui as unidades. Que será 4,50 menos 1,95. Ou seja, 2,55 volts. Por fim, vou poder usar a lei de Ohm a fim de descobrir a resistência que terá de ter o reóstato. Este U é o nosso U2, o de 2,55. A intensidade de corrente é de 20 mA, que é 20 vezes 10 elevado a menos 3, tem que estar em sistema internacional, e ficamos com o valor de 1,3 vezes 10 ao quadrado ohms. Resumir então rapidamente o que aconteceu aqui. A pilha era uma pilha ideal, a força eletromotriz é igual à diferença de potencial lida. Segunda coisa, a intensidade de corrente é a mesma em todos aqueles elementos, ou seja, a pilha, o LED e o reóstato. Isto porque se encontram em série. Por se encontrarem em série, então a força eletromotriz da pilha corresponde à soma da diferença de potencial do LED com a diferença de potencial no reóstato. A diferença de potencial no LED é tirada pela sua curva característica, e lemos diretamente no gráfico. A diferença de potencial no reóstato foi tirada pela diferença das outras duas. Aplicando depois localmente a lei de Ohm ali no reóstato, tiramos então o valor da sua resistência e está feito. Vamos para a questão 3, em que se descreve uma experiência a partir da qual se pretende medir a velocidade da luz. Nós temos aqui uma roda dentada que está em movimento e vamos disparar um laser que vai passar ali no intervalo entre dois dentes da roda. O laser vai ser refletido num espelho que se encontra a 8,63 km e quando volta para trás, como a roda está em movimento, ele já vai acertar ali no meio do dente.
Nós sabemos que a roda gira com uma frequência de 12,6 Hz e é-nos dito que o ângulo descrito naquele intervalo de tempo que demorou entre o laser ser disparado até que ele volte novamente ao mesmo sítio, a roda girou 0,250 graus. Partindo da frequência, que é de 12,6 Hz, ou como quem diz, 12,6 voltas em cada segundo. Ou, se quisermos isto em graus, podemos fazer da seguinte forma: 12,6 vezes 360 graus. Ficamos então a saber quantos graus é que a nossa roda descreve num segundo. E temos então 4.536 graus em cada segundo. Sendo assim, nós podemos descobrir então o intervalo de tempo que o laser demorou a ir e voltar. 4.536 graus corresponde ao número de graus num segundo. Então, o intervalo de tempo em que ele demora a descrever apenas 0,250 graus. Ficamos com um intervalo de tempo de 5,511 vezes 10 elevado a menos 5 segundos. Por outro lado, nós sabemos que a velocidade é a distância percorrida sobre o intervalo de tempo, de onde podemos então determinar a velocidade da luz experimental. Atenção, por um lado a distância tem de estar em metros e, por outro lado, é o dobro desta distância, porque o feixe de luz teve de ir e voltar. Ou seja, 2 vezes 8,63 vezes 10 ao cubo, para estar em metros, e aqui em baixo 5,511 vezes 10 elevado a menos 5. E ficamos com 3,13 vezes 10 à oitava metro por segundo, bem próximo ali do valor que está no formulário de 3 vezes 10 à oitava. Mais uma vez, nos cálculos intermédios trabalhei com mais um algarismo significativo em relação àqueles que nos eram apresentados aqui. Já o resultado final, então, apresentei com os 3 algarismos que era suposto. Pergunta 3.2. Considera a roda dentada a girar e 2 pontos da roda a diferentes distâncias do centro. Vamos pôr aqui uma roda e podemos pôr aqui 2 pontos, um ponto A e um ponto B. E agora temos de comparar os módulos das velocidades com os módulos das velocidades angulares. É mais fácil começar pelas angulares. Reparem que estes 2 pontos estão fixos na roda. Então, se o ponto A descrever um ângulo de 360 graus, uma volta inteira, vamos supor em 5 segundos, então também o ponto B terá de fazer exatamente o mesmo. Ou seja, as velocidades angulares terão de ser iguais, porque é exatamente isso que nos diz uma velocidade angular. É o ângulo descrito por unidade de tempo. Agora, se tivermos 2 pessoas numa pista de atletismo, uma a correr pelo lado de dentro, outra a correr pelo lado de fora, para que estas pessoas tenham o mesmo tempo por volta, então aquele que está a correr pelo lado de fora tem de correr mais. Logo, as velocidades não são iguais, são diferentes. A velocidade em A terá de ser maior do que a velocidade de B. Resumindo então a informação, os módulos das velocidades desses pontos são diferentes e os módulos das suas velocidades angulares são iguais. Resposta C. Na questão 4, fez incidir um feixe de luz laser que se propagava no ar numa lâmina de vidro. Vamos pôr aqui o ar e deste lado o vidro.
Primeira coisa a porem é aqui a normal, para não se enganarem. Temos então um feixe de luz laser que incide na lâmina de vidro. Este será o seu ângulo de incidência. Não é θ, é alfa. Temos agora uma mudança de meio e o feixe de luz vai passar a propagar-se no meio em que a velocidade é menor, que é o caso do vidro. Logo vai aproximar-se da normal e teremos aqui então o seu ângulo de refração. Vamos só dar aqui nomes às coisas. Meio 1, meio 2. O índice de refração do ar, se nada vos for dito em contrário, é 1. Ou seja, a velocidade de propagação é igual à velocidade da luz. E, neste caso, pretende-se saber o índice de refração do vidro. Quem é que relaciona tudo isto? É a lei de Snell-Descartes. Seno do θ de incidência, o ângulo de incidência, vezes o seu índice de refração, é igual ao seno do ângulo de refração vezes, neste caso, o N2. Se quisermos então descobrir o índice de refração do vidro através da construção de uma reta de regressão linear, então o seno do ângulo de incidência será o nosso y, o seno do ângulo de refração será o nosso x, e o nosso declive será, então, o índice de refração do vidro. Vamos então aqui à nossa máquina de calcular. Vamos abrir aqui esta aplicação, que parece uma folha de Excel. E vamos começar por dar aqui um nome ao ângulo de incidência. E aqui ao ângulo de refração. Então, aqui temos valores de 30, 40, 50, 60 e 70. Deste lado temos os ângulos de refração. 17.5. 23, 27,5. 30.5. E 34.5. Agora tomem atenção, aqui será o seno do ângulo de incidência. Vamos chamá-lo assim, inventei um nome qualquer. Agora vou usar aqui as potencialidades da máquina. Isto será igual ao seno daquilo que eu chamei AINC. Primeiro problema, reparem que eu estou com a máquina em radianos. Vamos já passar para graus. Agora vamos fazer o mesmo com o ângulo de refração. Vou aqui então, igual seno do ângulo de refração. Temos aqui os valores todos. Agora basta virem aqui a macela vazia. Menu, estatística, cálculos estatísticos, regressão linear mx mais b. Quem é a nossa lista X? O nosso X é o ângulo de... o seno, aliás, do ângulo de refração. Aparece aqui. Por isso é que é importante darem nomes. O Y é o seno do ângulo de incidência. E, tomem nota aqui, ele vai guardar a equação em F1.
Para resolver o exame, estes valores já me chegavam. Bastava dar aqui uma olhadela para o R² e ver se realmente ele está ali próximo de 1. E está. Agora, eu também quero ver a reta de regressão linear. Por isso, vamos aqui. Temos de escolher aqui o gráfico. Atenção, não é boa ideia virem aqui ao rascunho. Tem de vir mesmo aqui. E lembrem-se que ele tinha guardado em F1. Vou carregar agora na seta para cima, para ir para F1, e cá está a equação guardada. E eu neste momento estou a ver a reta de regressão linear, mas não estou a ver os pontos. Por isso, menu, introdução e edição de gráficos, gráfico de expressão. Vamos aqui à tecla das variáveis. O x é o seno do ângulo de refração e o y é o seno do ângulo de incidência, e já baralhei isto, aqui do de refração, tecla das variáveis, aqui seno então do ângulo de incidência. Agora, já estou a ver ali os pontos, mas isto não está a dar nada de jeito, por isso menu, janela, e vamos escolher o zoom dados. Temos então aqui a nossa reta de regressão linear, a respectiva equação, e estamos também a ver os pontos, está tudo certinho. Copiei para aqui então a reta de regressão linear e a sua equação. Então o seu declive, que é este número que aqui está, corresponde ao nosso N2, que é o N do vidro, e respeitando os três algarismos significativos, ficamos com o valor de 1,70. Questão 5.1. Temos a reação de decomposição do pentacloreto de fósforo em tricloreto de fósforo e cloro. É-nos fornecida a variação de entalpia associada à decomposição de 1 mol de pentacloreto de fósforo, ou seja, é exatamente desta reação que temos aqui, mas era um facto que vocês tinham que terem atenção. Então, o ΔH desta reação é de 88 kJ por mol. Já agora, a reação é o equilíbrio e conhecemos também a energia média da ligação PCl na molécula de PCl5 e a energia média da ligação cloro-cloro, neste caso na molécula de dicloro. Conclua a partir das energias fornecidas se a ligação PCl em média é mais forte na molécula de PCl5 ou na molécula de PCl3. O nosso ΔH, de que forma é calculado? Então, nós temos, em primeiro lugar, de fornecer energia para quebrar todas as ligações dos reagentes. Ou seja, temos de quebrar 5 ligações PCl. Ao formarem-se as ligações dos produtos da reação, vai-se libertar energia, por isso vamos pôr aqui sinal negativo, e vai-se libertar energia correspondente às 3 ligações PCl no tricloreto de fósforo. Estas duas parecem iguais, mas esta é referente à molécula de PCl5 e esta de PCl3. E por fim também se liberta a energia correspondente a uma ligação cloro-cloro. Agora é só substituir valores. 88 é igual a 5 vezes 257 menos 3 vezes a energia P, esqueci aqui do L, Cl na molécula de PCl3 e por fim a energia da ligação do cloro é 243. Vou fazer então o seguinte, vou passar a nossa incógnita para o outro lado. PCl
é igual a 5 vezes 257 menos 243 menos 88. E agora vou fazer o seguinte, vou apagar ali aquele 3 e vou passá-lo aqui para baixo. E ficamos já então com o valor final de uma ligação. Ficamos então com o valor de 318 kJ por mol, um valor superior aos 257. Então, em jeito de conclusão, a energia da ligação PCl na molécula de tricloreto de fósforo é maior do que a energia da ligação fósforo-cloro na molécula de pentacloreto de fósforo. E lembrar, por fim, que ligações mais fortes são aquelas que envolvem mais energia. Logo, a ligação fósforo-cloro no tricloreto de fósforo é mais forte. Estamos perante a mesma reação química, que se trata de um equilíbrio. Um reator de volume variável contém inicialmente 3 moles de pentacloreto e 0,80 moles de tricloreto. E o sistema vai atingir o equilíbrio a uma dada temperatura, T. Considera que o volume do reator é 2,5 litros e que não reagiu 90% da quantidade inicial de PCl5. Creio que a melhor maneira de nos organizarmos é fazermos, para já, uma tabela de variação e vou fazê-la em moles. Temos então aqui a nossa tabela que representa a variação da quantidade de matéria dos produtos e dos reagentes envolvidos neste equilíbrio químico. Eu não pus a linha correspondente à variação porque os coeficientes estequiométricos são todos 1. Quantidade inicial de PCl5 é de 3 moles. A quantidade inicial de PCl3 é de 0,80. E não temos cloro. O que é que eles dizem agora? Que não reagiu 90% da quantidade inicial de PCl5. Ou seja, 90% ficou por reagir. Vamos ver então o que temos no equilíbrio. Teremos, em termos de número de moles de PCl5, 90% disto. Então, aqui, no equilíbrio, temos 0,90 vezes 3, o que dá 2,70 moles. É a quantidade que temos de PCl5. Fazendo 3 menos 2,70, temos então aquilo que efetivamente reagiu de PCl5, 0,30 moles. Isso corresponde, por exemplo, à quantidade de cloro no equilíbrio. Por fim, a única conta que falta fazer é, aos 0,80 que eu tinha iniciais de PCl3, somar-lhe os 0,30 e vamos ficar com 1,10 moles. Temos então o quadro totalmente preenchido. Eles pedem o Kc, ou seja, concentração de PCl3 no equilíbrio, reagentes vão ficar em baixo e os produtos da reação em cima. Também o de cloro, não preciso pôr aqui 1, isto porque os coeficientes estequiométricos são todos unitários. E por fim falta aqui o PCl5 no equilíbrio. Tome atenção que aquilo que nós temos ali é número de moles, por isso vamos ter que dividir tudo pelo volume. Vamos ficar com de PCl3 1,10 sobre 2,5 vezes, relativamente ao cloro, 0,30
vezes 2,5. Por fim, aqui em baixo, 2,70 sobre 2,5. Se quisessem, podiam cortar aqui um destes volumes. Respeitando o número de algarismos significativos que nos davam inicialmente, ora o valor mais baixo é de 2 algarismos significativos, logo 4,9 vezes 10 elevado a menos 2, KC não tem unidades, está pronto. Questão 5.2.2, está aqui esta introdução só para lembrar que este reator tinha a possibilidade de variar o seu volume, e é exatamente isso que vamos fazer nesta questão. Considero que, estando o sistema em equilíbrio, isso provoca uma diminuição do volume e prevejo fundamentando como variará a quantidade de PCl5. Então, vamos ver o que é que acontece. Se diminuirmos o volume, isto vai ter como consequência um aumento da pressão. Logo, pelo princípio de Le Chatelier, a reação vai evoluir no sentido de compensar a alteração que foi feita. Ou seja, neste caso vai querer diminuir a pressão. Sabendo pela lei de Avogadro que a pressão é proporcional à quantidade de matéria, este símbolo aqui é de proporcional, então para diminuirmos a pressão, o sistema vai ter de evoluir no sentido de diminuir a quantidade de matéria presente no sistema reacional. Só aqui uma pequena nota, na lei de Avogadro, a pressão é proporcional ao número de moles das moléculas que se encontram em estado gasoso. Aqui estão todos em estado gasoso, por isso não é uma questão. Nós temos uma mole do lado dos reagentes e temos 2 do lado dos produtos. Logo, para ele baixar o número de moles, ele vai ter que evoluir no sentido da reação inversa. Ou seja, vai ter de favorecer a reação inversa e isso vai ter como consequência um aumento da quantidade de pentacloreto de fósforo, que era isso que nos pediam. 5.3, representação da molécula de cloro na notação de Lewis. Vamos fazer aqui a configuração eletrónica, número atómico do cloro 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Para a notação de Lewis vai entrar apenas os eletrões de valência, ou seja, 7 por cada átomo de cloro, ou seja, um total de 14 eletrões para distribuir. Aquilo que se faz é meter a partilha de apenas um par entre eles, distribuir então os restantes 12 eletrões e verificar se estamos a cumprir ou não a regra do octeto. Se faltam 12, eu já gastei aqui mais 6 deste lado, mais 6 deste, e reparem, cada cloro está rodeado de 8, lembrar que aqueles contam para ambos os lados. Caso a regra do octeto não estivesse a ser verificada, então o que aconteceria é que um destes cloros iria oferecer aquele par à ligação. 5.4. Queremos comparar, por um lado, a força com que os eletrões de valência são atraídos pelo respectivo núcleo nos átomos de átomo e de fósforo e depois comparar também os seus raios atómicos. Lembrar que, de um modo geral, o raio evolui desta forma na tabela periódica. E nós temos o fósforo aqui e o cloro aqui. Logo, o raio do cloro será menor do que o raio do fósforo.
Agora podemos pensar assim. Eles pertencem ao mesmo período, por isso os eletrões envolvidos estão na mesma camada. Porquê que o raio do cloro é mais pequeno? Ora, se é mais pequeno é porque esses eletrões estão a ser atraídos com maior intensidade. Então, prevê-se que no átomo de fósforo os eletrões de valência sejam, em média, menos atraídos pelo respectivo núcleo e que o raio atómico do cloro seja menor. Seja menos menor, opção D. Pergunta 6. Dissolveu-se amoníaco em água, tendo-se obtido uma solução com aquela concentração e de densidade 0,98 gramas por centímetro cúbico à temperatura de 25 graus Celsius. Número de moléculas de água que existem em 250 centímetros cúbicos daquela solução. Tomem atenção que o número de moléculas que nos pedem é de água e não de amoníaco, como daria mais jeito. A única abordagem que eu estou a ver que se possa fazer este exercício é trabalharmos com o amoníaco, chegarmos à massa de amoníaco presente naquela solução e o resto é água e depois trabalhar a partir daí. Vamos pegar então na concentração, que é N sobre V. Então podemos chegar aqui ao número de moles de amoníaco, que será igual a CV. Então, número de moles de NH3 será igual a 2,27 vezes, atenção que isto está em centímetros cúbicos e aqui ali está decímetros cúbicos, então temos que pôr 0,250. 0,5675 moles e agora a partir da massa molar podemos chegar à massa de amoníaco, que será igual a Mn, então massa do amoníaco será igual a 0,5675 vezes, ora, massa molar do amoníaco será 14,01 mais 3 vezes 1,01, ou seja, 9,670 gramas. E da parte do amoníaco não há mais nada que possamos fazer. Se eu conseguir descobrir a massa de solução, então a diferença entre as duas depois será a massa de água. Nós temos a densidade, M sobre V, logo a massa será igual a ρV, então a massa entenda-se de solução é igual a 0,98 vezes 250. Atenção, aqui não há problema nenhum, centímetro cúbico. Ficamos então com 245 gramas, de onde a massa de água será a diferença entre as duas. 0,0 menos 9,670, que dá igual a 235,3 gramas. Agora vamos ter de converter isto em quantidade de matéria. M igual a M sobre N, onde o número de moles é igual à massa sobre a massa molar e, no caso particular então, da água, há de ser 235,3, tudo isto sobre a massa molar da água, que é 18,02. O que dá
13,06 moles. Por fim, o número de moléculas será então o número de moles vezes o número de Avogadro. Vamos então substituir. O número de moles de água será 13,06 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 e finalmente ficamos com o valor de 7,9 vezes 10 elevado a 24 moléculas, por os dois algarismos significativos, que eram os algarismos significativos da densidade, que eram aqueles que nos limitavam mais. Aqui na 6.2 temos o amoníaco, que é uma base fraca, e temos ali a reação de ionização do amoníaco em água. Queremos saber o que é que vai acontecer quando adicionarmos algumas gotas de um ácido forte concentrado. Lembrar que, a par desta reação, existe uma outra, que é a auto-ionização da água. A água que está em equilíbrio com H3 ou mais e OH-. E podemos justificar isto com o princípio de Le Chatelier. Ou seja, se estamos a aumentar a concentração de H3 ou mais ao adicionarmos o tal ácido forte, então, pelo princípio de Le Chatelier, a autoionização da água vai evoluir no sentido de diminuir a concentração de H3 ou mais. Ou seja, vai favorecer a reação inversa aqui da autoionização da água, entenda-se. Então, isso faz com que a diminuição de OH- ocorra. Sendo assim, e voltando à reação de cima, se a concentração de OH- diminui, então, também pelo princípio de Le Chatelier, aquilo vai evoluir no sentido de repor o OH-. Então vamos favorecer a reação direta, o que tem como consequência, porque se fala aqui também do que é que acontece ao NH4+, vai aumentar então a concentração de NH4+. De uma maneira mais simplista, podem pensar que o H3O+, se junta àquele OH-, reagindo com ele, dando origem a uma molécula de água, neste caso a duas, ou seja, se estamos a roubar a OH-, ela vai evoluir do sentido direto, com a intenção então de repor o OH- consumido. Então, o que nós vimos era que a concentração de OH- diminuía e a concentração de NH4+ aumentava. Logo, resposta A. Temos aqui a reação de ionização do ácido sulfúrico em água. Sendo o ácido sulfúrico um ácido diprótico, temos duas etapas de ionização, sendo que a primeira podemos considerar uma reação completa, Ka1 elevado. Já a segunda não será completa, será um equilíbrio. Nós vamos partir do H2SO4 com uma concentração que é 1 vezes 10 elevado a menos 2 e depois pedem-nos aqui relativamente à concentração de SO4 2-, se é inferior ou superior a H3 ou mais, e depois também se o pH vai ficar inferior ou não a 2. Como é que vamos fazer isto? Vamos pensar apenas na primeira etapa de ionização. Vamos esquecer um bocadinho para já a segunda. Para o caso de uma reação em que o K é muito elevado, então a aproximação que se faz, que é típica dos ácidos fortes, é a concentração inicial
é aproximadamente igual àquilo que se vai formar de, neste caso, de H3 ou mais, isto já no equilíbrio, e neste caso, como a estequiometria é a mesma, também a concentração de HSO4- no equilíbrio. Se isto se ficasse por aqui, então este valor era de 1,0 vezes 10 elevado a menos 2 moles por decímetro cúbico e podíamos calcular então o pH, que era menos logaritmo decimal 1,0 vezes 10 elevado a menos 2, que é 2,0. Mas a reação vai prosseguir. E se vai prosseguir, o que é que vai acontecer? Ainda se vai formar mais H3 ou mais do que aquele que já havia. Então, o pH vai baixar. Ou seja, vamos ter uma situação em que o pH é seguramente inferior a 2. Por isso vamos esquecer estas duas. Agora, de onde é que vem o SO4 Vem da segunda etapa de ionização. Ou seja, este HSO4-, que antes da segunda ionização teria esta concentração, é ele que vai dar origem ao SO4 Acontece que, ao contrário do que se passou aqui, essa conversão não vai ser total. Ou seja, ele não vai formar 1,0 vezes 10 elevado a menos 2 moles por decímetro cúbico do íon sulfato. Sendo assim, a concentração de H3 ou mais será superior à SO4 Esta é 1,0 vezes 10 elevado a menos 2, ainda mais qualquer coisinha que vem aí, e este aqui nem vai chegar a 1,0 vezes 10 elevado a menos 2. Cá temos a 7.2, que faz referência ao comportamento ácido-base das várias espécies envolvidas. Por isso, aquilo que eu acho mais conveniente, antes mesmo de ler a 7.2, é ver o que é que está a acontecer aqui. Então, o H2SO4 está a doar um H+, à água. Logo, ele é um ácido. E temos então aqui a água a comportar-se como base. Se este é o ácido, a sua base conjugada será este. Ou seja, as bases conjugadas diferem apenas de um próton relativamente aos seus ácidos. Da mesma forma, então, o ácido conjugado da água é o H3 ou mais. Cá em baixo, tudo na mesma. O HSO4- também forneceu um próton à água, logo ele é ácido. Base. Então, a sua base conjugada, a sua do HSO4- é o íon sulfato. E, mais uma vez, temos o H3 ou mais como ácido conjugado da água. Então, quem é o ácido conjugado do íon sulfato? Então, é o HSO4-. Comportando-se a água como base apenas na reação 1? Não, ela teve comportamento de base em ambas as reações. Mas embora que a água, no geral, é uma espécie anfotérica, pode ter os dois comportamentos. E reparem aqui, este HSO4- também é uma espécie anfotérica. Temos ali ele como base e ele aqui embaixo como ácido. Então, resposta correta, a linha B. Questão 7.3. Temos aqui a reação do ácido sulfúrico com o magnésio. É uma reação de oxidação-redução. Queremos saber o que é que acontece ao íon H+, e queremos saber o que é que acontece ao magnésio. Por um lado, o número de oxidação do hidrogênio no H2 é 0, isto porque se trata de uma substância elementar, e aqui será mais 1. Lembrem-se que o H2SO4 está em solução, por isso aquilo que temos presente é o íon H+. Então, se ele passa de 1 para 0, quer dizer que ele vai ganhar um eletrão. Ora, quem ganha um eletrão reduz-se. Vamos cortar estas. Então, vou só pôr aqui que o H+,
reduz-se, aqui a linguagem é matreira. Se o H+ se reduz, então o H+ é o oxidante. Bem, se ele é oxidante, vai oxidar quem? Vai oxidar o magnésio. Ou seja, o magnésio oxida-se e o que faz dele a espécie redutora. Aliás, o H+ não se tinha reduzido sozinho. Então, o H+ reduz-se, sendo o magnésio a espécie redutora, a linha D. Na 8.1 temos duas amostras de igual massa, uma de nitrogênio e outra de oxigênio. Estão nas mesmas condições de pressão e temperatura e perguntam-nos se, para já, podemos concluir se os volumes das amostras são iguais ou diferentes. Nós sabemos da lei de Avogadro que o volume é proporcional, este símbolo quer dizer proporcional, ao número de mols, ou seja, à quantidade de matéria. Ora, a não ser que a massa molar do N2 e do O2 fosse a mesma, iguais massas não vão resultar na mesma quantidade de matéria. Logo, os volumes não serão iguais, vão ser, sim, diferentes. No que respeita à segunda parte da questão, que nos fala sobre o número de moléculas em cada uma das amostras, ora, nós concluímos então que a quantidade de matéria não é a mesma, logo, por consequência disso, também não será igual o número de moléculas. Logo, diferente, resposta T. Os eletrões do átomo de nitrogênio no estado fundamental distribuem-se por 3 ou 5 orbitais e, relativamente ao resto, nem vou ler, vou já fazer a distribuição eletrónica. O nitrogênio tem número atómico 7, um S2, 2 S2, 2 P3. Vamos só separar aqui as 2P nas 2PX, Y e Z, onde vamos ter de meter um eletrão em cada uma, de forma a que não se viole a regra de Hund. Então, quantas orbitais estão a ser ocupadas? 1, 2, 3, 4, 5. Sendo os eletrões da orbital 1s os de menor energia. É exatamente isso que acontece, ou seja, os eletrões que estão na orbital 1s são os de menor energia. Vou só esclarecer isso melhor. Temos aqui energia, orbital 1s aqui em baixo, 2s aqui e depois as 3 orbitais degeneradas 2p, e neste caso tínhamos 2 eletrões aqui, 2 aqui, 3 aqui, um em cada orbital. Os de menor energia são os da 1s, ou se quiserem, é preciso mais energia para arrancar um eletrão das 1s do que um eletrão das 2p. Questão 9. É-nos apresentada aqui esta figura 4 e temos o percurso de um corpo que foi lançado da posição A, no instante t igual a 0 segundos, passou por B ao fim de 1 segundo e depois demorou mais meio segundo até chegar a C. Olhando para o gráfico de velocidade-tempo, aquilo que eu deteto é que ele começa logo com perda de velocidade, ou seja, existirá atrito entre A e B e, eventualmente, também entre B e C. Isto porque a quebra de velocidade entre B e C poderá ser apenas devido ao facto de termos energia cinética a ser convertida em potencial. Agora, uma coisa não tenho dúvidas, aqui será o ponto A, aqui o ponto B, ao fim de 1 segundo, e aqui o ponto C. Então, se quisermos a distância percorrida entre as posições A e B, vamos ter de calcular a área debaixo do gráfico. Temos aqui o nosso
trapézio, a área do trapézio é igual a base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Quem quisesse também podia separar aquilo em 2 triângulos. Aliás, um retângulo e um triângulo. Punho o retângulo aqui e o triângulo seria aquele pequenino lá de cima. Então, base maior será 6,5. Base menor 4,5 sobre 2 vezes a altura é a distância entre as bases, que é de 1. Isto fica 11 a dividir por 2, ou seja, 5,5 metros, e está feito. É a linha A. Questão 9.2. Qual dos diagramas pode representar, numa mesma escala, as forças que atuam no corpo na subida da rampa, ou seja, entre B e C, quanto ao peso aponta para baixo, nelas todas, normal, sempre perpendicular à superfície, quanto a isso tudo bem. Agora, se o corpo se desloca nesta direção e sentido, e se a velocidade está a diminuir, quer dizer que a aceleração terá de ter a mesma direção, mas sentido contrário. Ou seja, dito por outra forma, a força resultante terá de apontar na mesma direção e sentido oposto ao movimento. Aqui a força resultante está para cima, não pode ser. Aqui a força resultante também está para cima, ou seja, na situação C e D o movimento seria acelerado. Agora, relativamente a A e B, fica de facto aquela dúvida. Existe ou não existe atrito entre B e C? Sinto-me inclinado a dizer que não existe, mas isto não vai lá só com intuição. Então, aquilo que nós sabemos é o trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia mecânica. Logo, se isto der zero, então fica provado que não existe força de atrito e será a resposta A. Nós temos ali aquele ângulo. Nós conseguimos ter a distância de B a C. Vamos fazer de maneira análoga ao que foi feito em 9.1. Logo, nós vamos conseguir ter a altura do ponto C e, a partir daí, vamos conseguir fazer a variação de energia potencial. No que respeita à variação de energia cinética, ela é mais fácil. Já agora, esta variação de energia mecânica será variação de energia cinética mais variação de energia potencial. Esta será o meio de M. Não se preocupem com M, porque depois a energia potencial também ficará dependente de M e dará para comparar na mesma. A velocidade final é 2 menos a inicial é os 4,5 ao quadrado. Vou fazer aqui neste cantinho a distância entre B e C, seria também pela área de baixo do gráfico, e vou usar a fórmula da área do trapézio. A base maior é 4,5, base menor 2, sobre 2 vezes a altura, que é de meio segundo, 0,5. Logo, ficamos com 1,625 metros, donde a altura do ponto C, reparem que a altura é o seno de 30 graus é o meio, por isso será o meio vezes 1,625, o que dá 0,8125 metros. Vamos então fazer aqui a variação de energia cinética, que nos dá menos 8,125 M, isto depois em joule. Variação da energia potencial é igual a massa vezes a aceleração da gravidade
e a diferença das alturas, ou seja, 0,8125. A aceleração da gravidade é 10, ficaremos então com 8,125 m Joule. Ao somarmos as duas, dá 0. O trabalho das forças não conservativas é 0. A resposta é A e a pergunta acabou por dar um pouco mais de trabalho do que aquilo que eu estava à espera. 9.3. Vamos ter de, por um lado, comparar a variação de energia cinética com a variação de energia potencial gravítica. Se calhar vamos já a isso. Lembrado que da 9.2 nós concluímos que a força de atrito neste percurso é nula, mas ela existe entre A e B. Logo, aquilo que nós vamos concluir é o seguinte: nem toda a energia cinética que trazíamos daqui vai ser convertida em energia potencial gravítica. Parte dessa energia que nós tínhamos dissipou-se. Logo, não custará concluir que a variação de energia cinética, aliás, o módulo da sua variação, é superior à da força gravítica porque não houve uma conversão total. De qualquer das formas, eu acho que neste tipo de exercícios ajuda muito nós inventarmos para aqui uns valores para nos ajudarem a raciocinar. Mas imaginar que trazemos daqui uma energia cinética de 100 Joule. Logo vamos chegar aqui com uma energia cinética, vamos imaginar, de 80 Joule. Houve trabalho da força de atrito. Aqui, se bem se lembram do gráfico que eu tive de tirar aqui por uma questão de espaço, ele não chegava parado ali em cima. Por isso vamos pôr aqui uma energia cinética de 30 Joule. Ele trazia ainda alguma velocidade quando chegou ali àquele ponto. Agora vamos ver a energia potencial. Por aqui a verde. Energia potencial igual a 0. Aqui também seria igual a 0. Ele ainda está cá em baixo. Aqui sim, houve uma conversão total de energia cinética em energia potencial. Então, se eu daqui para aqui perdi 50 Joule, quer dizer que esses 50 Joule foram convertidos todos em energia potencial. Então, se virmos quanto é que é então a variação de energia cinética no percurso total, é de 30 menos 100, que é igual a 70 Joule. E no que respeita à energia potencial, a variação de energia potencial foi de 50 menos 0, 50 Joule. Logo estão eliminadas a A e a B. Aqui vamos ter de comparar a soma de todos os trabalhos. Bem, vamos pôr aqui trabalho da força gravítica mais o trabalho da normal mais o trabalho da força de atrito. E vamos ter de comparar isto com o trabalho da força gravítica. Agora vamos pensar nos valores de acordo com aquilo que pusemos ali. O trabalho da força de atrito foi de menos 20 Joule. Foi o que se perdeu ali naquele bocadinho. O trabalho da normal é 0. É sempre perpendicular à direção do movimento. O trabalho da força gravítica é menos variação de energia potencial. Ou seja, será de menos 50. Mesmo menos 50 que aparece aqui. Então, vamos ter de pôr aqui um sinal de maior e a resposta correta é a resposta D. Se não tivessem pensado nesta questão de inventar aqui valores, era só terem atenção que este valor é negativo e este é negativo também. Logo, este valor em módulo seria superior àquele. Aqui na questão 10 temos dois microfones idênticos ligados a um osciloscópio e foram colocados à mesma distância de um altifalante.
temos aqui a figura 6, onde são apresentados esses dois sinais. E lembrar então que a base de tempo é 0,5 milissegundos por divisão, ou seja, é o valor de cada divisão destas. E por outro lado, para a vertical temos 0,5 volts. Diz aqui que o amplificador vertical foi regulado para 0,5 volts por divisão. Na primeira parte, pedem-nos a frequência do sinal 1. Vamos então olhar para aquilo que seria uma oscilação completa do sinal 1. Agora ficamos ali um bocadinho em terra de ninguém. Por isso, acho que o mais seguro é usarmos, neste caso, o gráfico todo, em que ela faz uma oscilação e meia. E nessa oscilação e meia temos 10 divisões. Cada divisão vale 0,5. Então vou pôr aqui 10 vezes 0,5. Então íamos ver o período de uma oscilação. Quando temos a representação de uma onda, a sua representação temporal, aquilo que podemos tirar, quanto muito, é o período. Ficamos com 3,33, aliás, milissegundos, e não segundos, que dará 3,33 vezes 10 levantado a menos 3 segundos. Agora, frequência, que é aquilo que nos pedem, é o inverso disto. É 1 sobre t, que é 1 sobre 3,33 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos ficar finalmente com o valor de frequência de 3,0 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 300 Hz. Logo, não será nem a resposta B nem a resposta D. Bem, eu entretanto já tinha posto ali a distância entre o mínimo e o máximo para cada um dos sinais e metade daquela distância será a amplitude. E aquilo que se observa é que o comprimento destas setas é o mesmo, ou seja, se nós subíssemos o sinal que está vermelho ao encontro do sinal que está azul, as curvas ficariam sobrepostas. Logo, a amplitude do sinal é a mesma e a resposta correta é a A. Finalmente, última pergunta. O microfone que originava o sinal 2, o azul, foi afastado do altifalante de uma distância igual a 1/4 do comprimento de onda sonora produzida pelo altifalante. E temos de ver qual das opções seguintes apresenta os sinais que seriam observados no ecrã do osciloscópio após o ajuste do sinal 2. Bem, começando pela questão do ajuste. Que ajuste foi este? Reparem que o sinal 2 não está centrado relativamente ao eixo horizontal. E se olharmos para as 4 opções, em qualquer uma delas isso acontece. Então, o ajuste que foi feito foi exatamente esse. Agora, outra consequência de afastarmos o microfone do altifalante é que o som nos vai chegar mais fraco, ou seja, com uma amplitude mais baixa. Por isso, vamos começar a eliminar hipóteses. Esta vai já embora. Por fim, a questão do quarto de comprimento de onda. Se nós andarmos com o sinal 2 um comprimento de onda para trás ou para a frente, na verdade basta um múltiplo de um comprimento de onda, então vai ficar exatamente no mesmo sítio. Ou seja, aqui temos um pico e tornaremos a ter um pico. E isso seria o que tínhamos aqui na A. Por isso a A vai embora. Se nós andássemos com o sinal 2 meio comprimento de onda, então íamos ter uma alternância entre os vales e os picos. Aqui onde tínhamos um pico passaríamos a ter um vale e vice-versa. Que é exatamente aquilo que aconteceu na linha D. Então, por exclusão de partes, estamos na linha C. Agora, será que bate tudo certo relativamente à linha C?
Reparem que nós temos aqui esta posição com um pico e esta com o vale. Se andarmos um quarto de comprimento de onda, o pico passará a estar numa posição intermédia entre o pico e o vale, que é aquilo que se observa aqui. Podemos até usar como guia o sinal 1, que tinha aqui o pico e o vale, e temos aqui o pico exatamente no meio. Agora, porquê é que ele nos aparece do lado esquerdo e não nos aparece do lado direito? Ora, se o microfone 2 foi afastado, então o sinal vai chegar atrasado relativamente ao outro, ou seja, para o lado esquerdo. Bate tudo certo, a resposta correta é a linha C e encerram aqui as hostilidades.